Você já ouviu falar de uma guerra que pode começar dentro de um lago? Parece estranho, não é? Mas o que está vendo entre Malawi e Tanzânia é exatamente isso. Uma disputa por um pedaço de água que pode se transformar em um conflito regional. Estou falando do Lago Malawi, ou melhor, do Lago Nyasa, se você for perguntar à Tanzânia. Isso aí já começa o problema. Nem o nome do lago eles concordam. Imagina o resto. São mais de 29 mil km² de água doce, um dos maiores lagos da África e do mundo. 3 países compartilham suas águas: Malawi, Tanzânia e Moçambique. Mas a treta quente mesmo é entre esses dois primeiros. Essa briga começou lá atrás, no finalzinho do século XIX, quando o continente africano virou tabuleiro xadrez para os impérios europeus. De um lado estava o Império Britânico e do outro lado o Império Alemão. Os dois queriam dividir o continente africano no que ficou conhecido como a Corrida pela África. Naquela época, os britânicos detinham o controle da Heligoland, uma pequena ilha perto da costa alemã. Então eles decidiram negociar com os britânicos e, em troca da ilha, os alemães ofereceram aos britânicos uma outra ilha, na zona oriental do continente africano. E foi aí que, em 1890, eles assinaram o famoso Tratado Heligoland-Zanzibar. E nesse acordo, a Alemanha cedeu a ilha Zanzibar aos britânicos e, em troca, os alemães ficaram com a Heligolândia. Como os alemães controlavam a colônia da Tanganyika, a atual Tanzânia, e os britânicos, a New Zealand, que depois virou o atual Malawi, aproveitaram a ocasião para definir a fronteira entre as duas colônias e, assim, evitar conflitos posteriores entre os dois impérios. Basicamente, foi definido que a fronteira entre as colônias New Zealand e Tanganyika correria pela costa leste do lago, o que deixava todo o lago sob o controle dos britânicos. E aí começou uma treta silenciosa que pode virar uma nova guerra no continente africano. Quando New Zealand, o atual Malawi, se tornou independente em 1964, ele herdou essa interpretação colonial e passou a considerar toda parte do lago como sendo do Malawi. Já a Tanzânia, que nasceu da união entre Tanganyika e Zanzibar em 1964, não reconhece o tratado e reivindica parte das águas do lago. O problema: não existe um tratado moderno que redefina essa fronteira, e a linha colonial continua sendo usada e contestada dependendo de quem você pergunta. Durante anos, essa disputa esteve adormecida. Os dois países até conviviam com as diferenças. Mas em 2011, a coisa começou a ferver de vez. Foi quando o governo do Malawi decidiu autorizar empresas estrangeiras, como a britânica Surstream Petroleum, a começarem a explorar o petróleo e o gás no fundo do lago. Aí a Tanzânia gritou: "Epa, está invadindo o território disputado." E faz sentido o alarme. Estudos apontam que existem vastas reservas de petróleo e gás natural ali debaixo das águas calmas do Lago Nyasa. Ou seja, além de ser fonte de peixe e água, o lago agora virou um poço de ouro invisível. A Tanzânia não gostou nada disso. Acusou o Malawi de provocar, de violar o status quo e de mexer onde não devia. A tensão foi tanta que os dois países quase colocaram navios militares na água. Sim, isso mesmo, navios de guerra. E olha só quem ficou no canto nessa história, mas também não saiu ileso: Moçambique. O país divide a parte sul do lago, mas apesar de não estar metido diretamente na disputa, também quer explorar os recursos minerais na região. Só que Moçambique tem sido mais diplomático. Prefiro conversar com Malawi para delimitar bem a fronteira e evitar confusão futura. Enquanto isso, as ilhas de Xizumulo e Likoma, que estão mais perto da costa moçambicana, mas pertencem ao Malawi, seguem como pequenos pontos de tensão flutuando no lago. E o mais curioso: enquanto os governos discutem petróleo, as populações locais continuam a depender do lago para sobreviver, pescando, transportando, bebendo e, claro, sem saber de quem é a água que estão usando. Para tentar resolver essa treta, foi chamada a SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. E quem ficou responsável pela mediação foi ninguém menos que o ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, um diplomata respeitado no continente. Mas mesmo com essa autoridade toda, a coisa não deu muito certo. Malawi chegou a abandonar temporariamente as negociações, acusando a mediação de favorecer a Tanzânia. Já a Tanzânia, por sua vez, acusava Malawi de agir sozinho, sem diálogo. É como se cada país tivesse o seu próprio mapa do tesouro e os dois mostrassem o lago inteiro no final. E no meio disso tudo, o direito internacional se embaralha.
Malawi defende o Tratado Colonial de 1890. Já a Tanzânia diz: isso é coisa de império. Hoje a regra é clara. Vamos usar a linha média. E quem está certo? Depende. Depende do juiz, do tribunal e, é claro, dos interesses por trás. Porque se antes o lago era só fonte de peixe e transporte, agora ele é uma mina de energia, dinheiro e o poder. Os olhos do mundo, especialmente das empresas petrolíferas, estão de olho, esperando para ver quem vai ficar com a parte mais gorda desse tesouro azul. Moçambique segue na diplomacia, esperando que a fogueira não respingue nas suas margens. Mas sabe que se um conflito estourar, as ondas vão bater na sua costa também. Hoje, o lago ainda está calmo, mas a tensão segue flutuando sob as águas. Uma fronteira invisível traçada por impérios que já nem existem, mas que ainda assombra os dias de hoje.